Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero, iniciar algo que já há algum tempo eu queria fazer, que é falar um pouco sobre a Escola Bíblica Dominical. E para isso eu quero abrir hoje uma série chamada EBD na Prática. Como eu sempre gostei muito de Escola Bíblica Dominical, que para mim, acho que sempre fez muita diferença no meu aprendizado a respeito do que a Bíblia ensina, eu acho que para você também vai ser interessante. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, é interessante que você tenha a convivência numa escola bíblica dominical, tá? Nas nossas escolas, como o nome diz, Escola Bíblica Dominical, acontecem todos os domingos. E no início da minha caminhada cristã, eu sempre participei ativamente da Escola Bíblica Dominical. Então é uma experiência muito legal e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é compartilhar um pouco sobre a Escola Bíblica. E para isso, eu escolhi iniciar com as lições bíblicas da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E a gente está agora, atualmente, no quarto trimestre desse ano de 2021, e falando sobre o apóstolo Paulo, tá? Essa lição aqui, essa revista aqui, ó. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. A gente vai começar falando sobre a lição de número 7, que tem como tema o seguinte: Paulo, o plantador de igrejas. Essa é uma lição que ela vai falar um pouquinho do ministério de Paulo, no sentido, é claro, isso aqui é uma alegoria, quando a gente fala assim, o plantador de igreja, ele foi quem fundava, iniciou, no caso, várias igrejas. Então, um sentido alegórico aqui, o plantador de igrejas. Paulo, o plantador de igrejas, é o tema. E o texto áureo diz o seguinte, ó: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Está lá em 1 Coríntios 3, o versículo 6. E a verdade prática diz o seguinte: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas, para iniciar igrejas. As lições da EBD, dessa revista, ela tem ali uma leitura diária, que o comentarista ele coloca todos os dias um versículo e um tema relacionado, de segunda até sábado. Então todos os versículos aqui, eles são relacionados à lição de domingo da escola. Então, se você puder, tiver disponibilidade, eu oriento a você, é importante que você leia os versículos de segunda, terça, quarta, assim por diante, até sábado. Vai ser importante para ajudar você no entendimento da lição. Então, se você é professor, ou se você gosta, de estudar a Bíblia, vai ser muito importante para você se aplicar essa leitura diária aqui. Vou dar só um exemplo. A leitura de segunda-feira foi em Romanos 15, 20, e um tema dizendo o seguinte: igrejas plantadas em lugares onde Cristo ainda não foi anunciado. O objetivo geral dessa lição é motivar a igreja local, tá aqui, ó, a plantar mais igrejas, ou seja, a partir de uma igreja, abrir-se outras igrejas para que o evangelho seja pregado em outros lugares também. Não fique somente centralizado, somente numa igreja. A leitura bíblica em classe, que é a leitura base da lição, ela está em 1 Coríntios 3, do 6 ao 9, em Atos 13, do 1 ao 3, Atos 16, do 1 ao 5, e o versículo 9 e o versículo 10. Eu não vou ler toda essa leitura bíblica em classe, para a gente não tomar muito tempo, mas eu quero destacar aqui algumas coisas, que é, por exemplo, 1 Coríntios 3, versículo 7, que está na leitura em classe, que diz:
pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Toda a tônica dessa lição, ela vai se basear nisso, porque isso começou na igreja em Corinto, onde eles estavam ali tendo uma certa discussão, uma certa desavença, porque uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, ou seja, uns estavam dando honra a Paulo, que iniciou o projeto, e outros estavam dando honra a Apolo, que também era um homem conhecedor da Bíblia, da Escritura. Mas enfim, Paulo, nesse aspecto aí, ele deixou bem claro que aqui, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É importante isso a gente já tirar como lição, porque plantar uma igreja, iniciar uma igreja, a gente vê aí igrejas centenárias, igrejas que já existem há muitos anos, e alguém iniciou aquela obra e hoje essa obra está na mão de outra pessoa, sendo liderada, né, dizendo assim, por outra pessoa, por um outro pastor, um outro líder religioso. O mais importante não é aquele que iniciou ou quem está na frente agora. O mais importante é entender e confiar de que quem dá o crescimento à igreja é o próprio Deus. É o próprio Deus. A obra, a igreja é dele. Nós somos apenas cooperadores. Então vamos lá. A gente vai começar falando sobre... A gente vai falar sobre a introdução e vamos falar do tópico 1 e os seus subtópicos aqui. A gente vai entender um pouquinho. A introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão e o seu ponto de partida foi Antioquia, quando enviado para outras igrejas, outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Ponto. Aqui na introdução a gente já vai deixar claro. Paulo partiu do princípio do seguinte: ele tinha, como que a gente pode dizer, um QG, um quartel-general, que era Antioquia, a igreja principal, vamos dizer assim, a igreja mãe, que dali partiam os missionários, e nesse caso Paulo, para outras regiões, a fim de plantar outras igrejas, iniciar outras igrejas, pregar o evangelho. Então ele partiu dali, daquela base, para ir abrir igrejas em outras regiões. E nos dias atuais não é diferente. Nos dias atuais a gente também tem esse grande desafio. A gente tem igrejas que são a igreja que a gente diz é a igreja matriz, e a partir dessa igreja são enviados outros homens e mulheres para evangelizarem, pregarem o evangelho em outras regiões e, consequentemente, implantarem uma igreja nessa determinada região. Então, lembrando que tudo isso se faz com desafios. Sempre aparecerão grandes desafios para a implantação de uma nova igreja. Afinal de contas, a maior missão da igreja é evangelizar, é pregar o evangelho. E a maior missão do diabo, o nosso adversário, é impedir que isso seja realizado. Então a gente sabe que ele, de uma forma ou de outra, ele vai tentar, ele que eu estou dizendo, o próprio diabo, ele vai tentar todas as suas estratégias, artimanhas, ardis, para impedir que a igreja cresça, não só em tamanho, mas em outras regiões também, né? Em filiadas a essa igreja mãe. Então esse é um grande desafio, mas a gente vai entender que a experiência com Cristo, a experiência que a gente vive do evangelho é que vai ser um grande motivador para que a gente continue a pregar o evangelho. Eu, por exemplo, num canal desse daqui no YouTube, eu tenho convicção de que de alguma maneira a gente vai estar semeando uma semente do evangelho no coração de uma ou outra pessoa, aonde quer que ela esteja, para que ela entenda que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, não existe outro.
O próprio Senhor, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é importante a gente entender. É bonito, é legal, vai ser importante, mas os desafios virão com certeza. Vamos para o tópico 1, que diz o seguinte: Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Ou seja, ele estava debaixo de uma gloriosa obrigação. Era uma obrigação dele. E ele vai declarar isso aqui, a gente vai entender. Mas ele, olha o título, uma gloriosa obrigação. Ele tinha a obrigação de pregar o evangelho, mas ele tinha aquilo como glorioso. Quantos de nós hoje estamos precisando reacender essa chama e entender que pregar o evangelho tem que ser uma obrigação, e essa obrigação a gente precisa considerar como gloriosa, entendeu? Não uma obrigação como um fardo, algo que você faz ali como se sendo castigado. Não, a gente precisa entender que eu preciso falar de Jesus Cristo, e você que está aí do outro lado, você também precisa falar para qualquer pessoa sobre Jesus Cristo, mas tendo isso como uma obrigação gloriosa, uma obrigação louvável, algo que você faz com um prazer que muitas pessoas não vão entender o porquê até mesmo você faz, tá bom? Então vamos lá. O ponto subtópico 1 diz o seguinte: Paulo, o desbravador, vou ler um trechinho aqui, ó. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos, entre os gentios. Um outro ponto aqui: sua vida e ministério nos constrangem a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. Está lá em Romanos 15, 20. Então, é importante a gente já deixar claro aqui, nós estamos falando sobre a vida e ministério de Paulo, e um dos aspectos mais destacados na vida de Paulo é que ele dedicou a sua vida a proclamar o evangelho. E uma outra coisa que eu chamo a nossa atenção aqui, ele não queria os méritos para si, não. Paulo declarava que tudo que ele fazia, para ele não tinha muita importância, desde que o nome de Cristo fosse glorificado. Toda a sabedoria, toda a tradição, tudo que ele tinha, ele colocava aquilo como nada perante todo o conhecimento que ele estava tendo, estava adquirindo a respeito de Jesus Cristo. Olha que coisa gloriosa que chama a nossa atenção. Ele não queria, vamos dizer assim, fama nenhuma. Não, ele queria que o nome do Senhor fosse glorificado. A gente sabe que, infelizmente, nos dias que nós vivemos, muitos que se colocam à frente de igrejas, que são até plantadores de igrejas, iniciaram grandes projetos evangelísticos, missionários, e fundaram igrejas. Hoje a gente vê muitos que estão se perdendo por conta de se deixarem envolver por ocasião da fama, de ser conhecido, sabe? E muitas das vezes esquecer de que a gente planta, alguém vem e rega, mas na verdade quem dá o crescimento é Deus. Alguns hoje, infelizmente, estão se colocando como que dono da igreja. E você que está me ouvindo aí, preste bem atenção a respeito do seu líder, porque ele não é o dono da igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja somos nós. Agora, tem lá o templo. E muitos, infelizmente, estão se colocando como dono. Você aí, o seu pastor, o seu líder, você não pode considerar ele, ou considerar, ou até mesmo aceitar que ele seja o seu dono, que ele comande a tua vida. Você não deve aceitar isso. Determinadas coisas, eu falo assim, e muita gente não gosta de ouvir essas coisas, mas assim, é uma realidade. A gente precisa lembrar dos crentes de Bereia, que quando os apóstolos falavam, pregavam, eles iam lá e conferiam na Escritura. Hoje, infelizmente, muita gente está sendo enganada
por um evangelho que não é o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. É um evangelho que visa a fama, o reconhecimento aqui na terra, visa outras coisas mais, né? Cifras, a gente tem que deixar isso claro, mas infelizmente é isso. Mas com Paulo era bem diferente. Ele não queria a fama, ele queria que toda a glória, toda a honra, toda a glória fosse para Cristo. Cristo. Ponto 2 diz assim: uma gloriosa obrigação. Olha isso. O apóstolo Paulo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia vemos a expressão: eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo. Mais uma vez, uma declaração de Paulo aqui. E nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esse compromisso com Cristo. Abrir novas igrejas para a glória de Cristo, não para usufruir ou usurpar de determinadas pessoas que muitas das vezes não detêm o conhecimento da causa de Cristo. Então, Paulo tinha um só objetivo, uma só obrigação: pregar o nome de Jesus Cristo, para que o nome de Jesus Cristo chegasse aos gentios, ao povo pagão. Ele não queria os méritos daquilo. Então hoje em dia, infelizmente, a gente vê, assim, a gente fica estarrecido com determinadas posturas de líderes que começaram muito bem, sabe? Começaram muito bem, mas se deixaram levar, é um perigo. É um perigo. A gente vê grandes nomes que hoje estão nos grandes meios de comunicação e acabaram se perdendo, começaram a abrir brechas para um evangelho assim muito mais light, né? E aí ele acaba não querendo pregar contra o pecado, porque é óbvio, claro, se você começar a pregar contra o pecado e mostrar à pessoa que ela está levando um caminho errado, é uma prática errada, uma atitude errada, que não condiz com o que a Bíblia ensina, não é você obrigar. A pessoa, ela é livre para ela fazer o que ela quiser. Agora, o líder, o plantador de igreja, ele já tem que começar da forma correta. Olha, aqui é assim, assado, é desse jeito, aqui a gente segue assim, assado, Deus se agrada dessa maneira que você está fazendo não é o mais correto. Enfim, tem que ser claro, mas muitos estão se perdendo, infelizmente. Ponto 3, vamos lá. Plantação de igreja, uma parceria. Olha só. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem de plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 3, 6 ao 9. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus. E nós somos os seus cooperadores e a igreja a lavoura e o edifício de Deus. Paulo, à luz da Bíblia, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam para a plantação de igreja. Então, para a gente terminar essa primeira parte nossa aqui, é importante a gente recapitular. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores plantadores de igreja, mas uma característica forte no ministério dele: ele não queria os méritos, a fama para si próprio. Outra coisa, ele não queria usurpar ou usufruir das pessoas ou dos locais onde essas igrejas foram plantadas, tá? E todo o tempo ele dava glória a quem é devida. E ele próprio foi e disse: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, Jesus. A ele a glória, a ele o louvor. Então, você inicia um trabalho, alguém vem e rega, dá continuidade. Vamos colocar assim, né? Paulo foi lá e iniciou uma obra. E aí deixou alguém da confiança lá.
naquela determinada igreja. E aquele homem, ele vai regando. E aí Deus dá o crescimento. E Paulo, ele tinha o costume de sempre voltar a essas igrejas e ver como estava, né? Como é que estava indo, qual a situação. Ele cuidava também. Então, como um bom agricultor, né? Ele foi lá, semeou, deixou alguém ali para continuar regando e continuar também semeando, né? Aquele homem de referência. E hoje acontece nas igrejas. As igrejas enviam um missionário, ou um evangelista, ou um pastor, enfim, depende do nome, alguém que vai lá em determinada região, começa a pregar o evangelho, começa a semear, e Deus dá graça, daqui a pouco se tem a condição de abrir uma igreja naquela região, e então são enviados para lá mais obreiros para que ajude no ministério, e isso sim, Deus vai dar o crescimento, conforme a gente vai semeando, vai cuidando, vai regando, vai usando de verdade na implantação de igreja. Paulo, ele era muito taxativo em relação a essas coisas, e tanto é que ele cuidava das igrejas. E hoje, graças a Deus, nós vemos ainda muitas igrejas que são cuidadas, que tem ministérios aí, ministérios sérios, que cuidam dos crentes, dos irmãos que estão ali, e que dão abertura para os irmãos entenderem sobre a Bíblia e raciocinarem a respeito do que a Bíblia ensina. Isso que eu acho que é o mais importante, o mais interessante. Não é aquela coisa ali, o que o plantador de igreja fala, pronto, é lei, pronto e acabou. Não, se está de acordo com o que a Bíblia diz, muito bem, perfeito. Agora, se não está, o povo deve buscar o conhecimento para entender para onde essa igreja que foi plantada está sendo levada. Que tenhamos então esse entendimento. Todo o processo de plantação de igreja trarão desafios bem grandes, não só para quem iniciou, mas para quem vai dar continuidade, enfim. Teremos desafios muito grandes mesmo. Então, essa foi a primeira parte, tá? Que Deus te abençoe abundantemente. Lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí com outras pessoas, para a gente alcançar mais pessoas ainda através aqui dessa plataforma, tá bom? Então, a gente vai agora dar continuidade a essa série nossa, EBD na Prática. Nessa lição a gente falou a primeira parte e você fica na atividade aí que a gente vai postar logo a segunda parte. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.